Já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, obrigado por nos receber na sua casa e seja bem-vindo a essa programação. Hoje, doenças articulares. Conosco, a doutora Sinira Santana Soledade, a mamãe do Gabriel, médica reumatologista, está aqui falando tudo o que a gente precisa saber e entender sobre essas doenças articulares. Doutora, muitas perguntas chegando, doutora. A Gracita Grégio, de Jaú, São Paulo, já fui em Jaú, conheço Jaú, viu? Hospital Amaral Carvalho, um grande hospital lá. Qual é o tratamento do nervo ciático e se existe cura, né? Ela pede que a senhora fale um pouquinho sobre esse nervo ciático e se existe cura. É a nossa amiga Gracita. Gracita, olá. Bom, o nervo ciático, quando os pacientes se queixam, só vou falar para os outros pacientes entenderem, né? A dor do nervo ciático geralmente é uma dor que inicia na coluna lombar ali, com irradiação, o paciente fala que corre pela perna. Então, ele geralmente fala que a dor desce pela nádega, passa pela coxa e às vezes vai até lá a sola do pé, né? Então, essa seria a dor do ciático. O paciente com dor no ciático, ele tem que fazer uma avaliação, principalmente da postura e da coluna, tá certo? Porque através dessa avaliação a gente vai entender qual que é a causa dessa dor no ciático. A avaliação tanto física, né, a avaliação do médico no consultório, mas provavelmente também o médico vai pedir uma avaliação radiológica, né? Pode ser que ele peça algum exame aí da coluna para ver, né? De acordo com o exame físico dele, ele vai pedir o exame radiológico adequado. Depois, feito o diagnóstico da dor, ele vai entender qual que é o local da compressão. Dependendo do local da compressão, a gente vai tratar. A dor ela é tratada com medicamento, né? E a causa da dor, muitas vezes, a gente consegue tratar com fisioterapia. Então, primeiro, a gente tira a dor do paciente. Então, existem medicamentos que a gente consegue reduzir a dor do paciente e depois a gente vai ter que tentar tratar a causa da dor, né? Muitas vezes, uma boa fisioterapia, um fisioterapeuta que entende de coluna e de nervo ciático, né? Ele vai conseguir descomprimir ali alguns lugares e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Sim, essa dor ela tem cura, mas o paciente, se não se cuidar, né, em relação a hábitos de vida, hábitos de trabalho, de postura, a dor pode vir e pode voltar. Então é comum o paciente ter uma crise, ficar bem, depois ele relaxa novamente, ele deixa de fazer os certos procedimentos que o fisioterapeuta e o médico orientaram, e aí de repente ele tem outra crise, né? Então, assim, é importante que o paciente que tem essa dor no ciático, que ele mantenha bons hábitos de vida, de postura, não ganhe peso, para que essa dor não volte. Doutora, vamos lá para Goiás, na cidade de Simolândia. Quem representa a cidade é o nosso amigo Carlos Antônio dos Santos. Um grande abraço, Carlos. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Depois que sofri um acidente de moto, diz ele, sinto muitas dores no joelho, fiz um raio-x, mas não aparece nada. O movimento não é o mesmo, disse, não é mais o mesmo. O que devo fazer? Pergunta o nosso amigo Carlos Antônio, doutora. Então, às vezes, ele teve um acidente de moto, né? O raio-x, ele mostra apenas o osso, né? No raio-x a gente não consegue ver o que a gente chama de partes moles. Então, no raio-x você não consegue ver o tendão, você não consegue ver os ligamentos, né? Então, pode ser, né, o médico avaliando o seu joelho, ele vai poder ver se existe algum sinal de ruptura de ligamentos, né? Se isso pode estar dando para você uma sensação de joelho em falso. Mas o exame ideal para ver o que nós chamamos de partes moles, né, é uma ressonância magnética e não o raio-x. No raio-x você pode ver apenas o osso e o osso pode estar intacto, né? Então, talvez você precise fazer uma investigação um pouco mais aprofundada aí para entender o que está acontecendo com o joelho. Doutor, agora vamos lá para Brejetuba, no Espírito Santo. Quem representa é o Brasil inteiro participando, doutora. A Mercedes Teófilo de Jesus Martins. Obrigado, dona Mercedes, que Deus abençoe a senhora também, viu? Muito obrigado por estar conosco. Sofri um AVC em 2001, diz ela assim. Tenho o lado esquerdo paralisado e não mexo o pé. Tenho muitas dores nos joelhos e principalmente no esquerdo. Falam que é artrose, mas não deram remédios. O que devo fazer? Pergunta a nossa amiga Mercedes, doutora. Mercedes,
Em geral, quando você limita o movimento, né, por conta de um AVC, acontece aquilo que nós conversamos antes, né? A musculatura, ela não consegue exercer o papel protetor que ela tem em relação àquela articulação. Então, o ideal é que a fisioterapia ajude você a movimentar o membro, né? E movimentando esse membro, provavelmente melhore um pouco a sua dor, né? Quando o paciente sofre um AVC, ele tem que ser orientado em relação à movimentação do membro, à fisioterapia, e às vezes ele precisa de alguns medicamentos, alguns suplementos para diminuir a dor ou evitar a progressão aí desse quadro. Eu sugiro que você, com essa queixa, procure um reumatologista para te avaliar e ver o que pode ser feito para te ajudar nesse quadro. Doutor, agora vamos lá para a Bahia, na cidade de Itaberaba, na Bahia, nossa amiga Edneilde, da cidade de Itaberaba, Bahia, gostaria de saber como tratar síndrome do túnel do carpo, cisto de Baker e cisto parameniscal lateral, pois sou alérgica a medicamentos e só posso tomar aqui um medicamento que ela cita, eu vou citar porque a doutora precisa saber, Diprospan, doutora. Como ajudar a nossa amiga Edneilde? Tá, então vamos por partes, né? Primeiro, eu gostaria de falar que o Diprospan realmente ele tem que ser prescrito pelo médico, tá? Porque ele contém corticoide e quando ele é usado de forma indiscriminada, muitas vezes ele causa mais dano ao paciente do que benefício. Tá? Então, por favor, veja direitinho, se for o médico que estiver prescrevendo, ele provavelmente vai estar prescrevendo nos intervalos adequados, de acordo com a necessidade da senhora. Mas nunca tome essa medicação por conta por aplicação, própria. Doutora, é uma injeção, né? é uma injeção, tá certo? O que acontece com esse tipo de remédio, com corticoide? Né? Muitos pacientes, às vezes, tomam esses remédios, né? Sem a prescrição, chega na farmácia e toma. Então, isso aí pode levar ou agravar um quadro de diabetes, tá? Osteoporose, que é o osso mais fraco, mais sujeito a fraturas, catarata, glaucoma, obesidade. Olha só, automedicação. Então, existem muitas doenças associadas ao uso inadequado de corticoide, que é, no caso, o Diprospan. Ela pergunta o que é a síndrome do túnel do carpo, doutora. Síndrome do túnel do carpo é quando você tem uma compressão de um nervo aqui, chama mediano. Isso. E isso pode ocorrer em diversos casos. Por exemplo, na gravidez, às vezes, a mulher ganha peso, tem edema, né? E isso pode comprimir aqui o canal por onde passa esse nervo. E aí dá uma sensação de formigamento, fraqueza, tem uma certa dificuldade para abrir, por exemplo... Pega uma coisa, deixa cair. Deixa cair, para abrir potes, né? O túnel do carpo, ele pode ser tratado... Você tem que ver qual que é a causa, né? Por exemplo, um túnel do carpo gravídico, normalmente, depois da gravidez vai passar. Entendi. Algumas pessoas, por exemplo, têm uma doença chamada hipotiroidismo, né? Uma deficiência aqui de hormônio da tireoide. Quando você trata o hipotiroidismo, o túnel do carpo também melhora. Então, tem que ver qual que é a causa. Se existe uma causa que está levando ao túnel do carpo e tratar a causa. Às vezes, não existe uma causa específica, ele tem realmente só um espessamento, uma fibrose aqui do canal. Então, o médico... pode ser um ortopedista ou um neurocirurgião, às vezes precisa fazer um procedimentozinho para liberar esse nervo e então o paciente deixa de ter a sintomatologia da síndrome do túnel do carpo. Cisto de Baker. Cisto de Baker é aquele que eu falei da paciente anterior, que pode ser que seja, né? Então, é um cisto que se forma atrás do joelho, ele acumula um pouquinho de líquido atrás do joelho e dá uma sensação de volume na região posterior e pode ter dor associada também, tá? Então, o cisto de Baker, ele pode ser tratado conservadoramente, inicialmente, por via oral, com medicação, né? E, eventualmente, se você não consegue tratar de forma conservadora, pode precisar de um procedimentozinho cirúrgico para tratar ele também. Cisto parameniscal lateral. Mesma coisa, você tem que avaliar
Pode ser, dependendo da dimensão... É no joelho, né? Que você não precisa fazer nada, tá? Eu não tenho imagem da paciente, não sei exatamente como é que é o cisto dela, né? Agora, se for alguma coisa que você precise fazer um procedimento cirúrgico, aí o ortopedista está indicado para fazer a avaliação. Vamos lá para a cidade de Prata, Minas Gerais, Selenir de Jesus Rosa Silva. Deus te abençoe, dona Selenir. Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco. Fui diagnosticada com reumatismo. Sinto muita dor, principalmente quando está calor. Sinto dor apenas nos pés. Qual é o tipo de reumatismo que eu tenho? O que fazer? Pergunta a Selenir de Jesus, doutora. Selenir, vamos lá. Bom, às vezes o que acontece, o paciente, quando tem um aumento de temperatura e ele passa muito tempo de pé durante o dia, né, cria um edema, um inchaço no tornozelo, né? Se o paciente já tem uma artrose naquele tornozelo, já tem um desgaste daquela articulação, o inchaço no tornozelo no final do dia com o calor pode dar uma sensação maior de dor, de incômodo, tá? Não estou vendo a senhora, não sei exatamente qual que é o problema, mas eu sugeriria então que em dias mais quentes evitasse ficar de pé o tempo inteiro, né? Tirasse alguns momentos do dia para deixar o pé um pouquinho para cima. Às vezes uma meia de média compressão também ajuda, né, a não formar aquele edema e diminui a sensação de dor que a senhora tem, tá? Doutor, quando chove, cai muita gota, mas não é dessa gota que eu estou falando. E a gota doença? O que é? A gota é uma doença que você tem um acúmulo de ácido úrico no sangue, né? Então, o ácido úrico, ela é uma substância que seu sangue mesmo produz. Ele é produto do metabolismo das proteínas, tá? Então, algumas pessoas, elas produzem mais ácido úrico do que outras. Todo mundo tem ácido úrico no sangue. O senhor tem e eu tenho. Isso. Só que algumas pessoas produzem mais e outras pessoas excretam menos. Então, o rim não tem a habilidade de excretar a quantidade suficiente. E aí, o que acontece? Esse ácido úrico, ele aumenta. Ele fica em doses elevadas no sangue. E depois que ele fica elevado no sangue, ele pode começar a se depositar nas articulações. Entendi. Né? E ele se deposita nas articulações... Em qualquer parte do corpo, doutora? Em qualquer parte do corpo. Às vezes até em locais assim inusitados, como por exemplo na orelha. Tem pacientes que criam tofos, né, que a gente chama de tofo. O depósito de ácido úrico a gente chama de tofo gotoso, né? Então tem pacientes que criam tofos aqui no cotovelo, nas extremidades aqui na orelha, aqui nos dedos, né? Então é um depósito de ácido úrico cresce uma bola? O que é, doutor? Isso, cresce, aumenta. Cria-se um volume de cristais de ácido úrico. É isso mesmo. O sangue está tão saturado de ácido úrico que ele acaba se depositando nas extremidades. Porque ele vai circular com o sangue, chega na articulação e segura. Ele se deposita. Se no sangue ele estiver muito elevado, ele vai se precipitar na articulação. E o tratamento é justamente para eliminar o ácido úrico. Isso. Então, o paciente que tem gota, ele tem que fazer um tratamento medicamentoso e também, geralmente, dietético, mudança de estilo de vida, para que você consiga diminuir esse ácido úrico no sangue e, assim, diminuir as crises de gota, né? A gota, ela é uma doença que ela é de fácil controle, desde que o paciente seja bem orientado e bem medicado. E faça o controle adequado, né? Faça a parte dele, né? E ele faça a parte dele, né? Então, um paciente que tem gota, mesmo aqueles pacientes que têm o tofo, se procurar uma boa orientação médica e se for bem medicado, aquele paciente vai ter uma excelente qualidade de vida. Não é para achar que só porque tem gota vai ter sempre dor. E a dor da gota é uma dor muito intensa, né? Então, o paciente realmente ele fica com muita dor à noite, ele não consegue pisar muitas vezes, ele tem que faltar ao trabalho e acha que não funciona, que não adianta tratar. Adianta tratar, tem que tratar. E o paciente tem que ser orientado, porque às vezes no comecinho do tratamento ele tem mais chance de ter outras crises. Então, acontece muito isso. O paciente vai no consultório do médico e o médico começa a tratar ele. Só que aí, no início do tratamento, as crises aumentam.
né? E o médico não avisou para ele que era possível isso acontecer. E às vezes também não orientou muito bem em relação ao que fazer. Aí ele acha que não está dando certo, troca de médico, aí ele abandona. Ele acha que não adianta, para ele não adianta, o remédio não adianta, ele abandona. Mas não, existe uma forma que a gente fazer isso muito, de forma muito conjunta com o paciente, sempre orientando o que fazer quando tem a crise, o que é que pode acontecer e trazer esse paciente para o tratamento e ele vai aderir ao tratamento. Então o médico tem que dizer assim, olha, eu vou tratar o bichinho, ele vai acordar, vai se mexer, vai ficar com raiva, mas fica tranquilo que está sob controle. Que vai melhorar. Eu sempre dou um prazo para eles, que eu falo assim para eles, olha, de 3 a 6 meses a gente vai cuidar disso daí, você vai melhorar. E eu falo para eles assim, depois vocês não vão querer vir aqui no consultório, porque vai estar todo mundo bem, mas eu vou ligar para saber como é que você está, para você vir aqui. Né? Doutora, vamos lá para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agora quem representa a cidade é a Luizete. Obrigado, dona Luizete, que Deus abençoe. Estou aprendendo muito com o programa, está muito satisfeita, está elogiando aqui, doutora. O uso demorado de corticoide para tratamento de osteoartrose retém líquido e engorda, né? O que fazer? Pergunta Luizete, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, doutora. Luizete, olha, normalmente nós não usamos mais corticoide para o tratamento de osteoartrose, tá certo? Então, eu espero que você esteja sendo acompanhada e realmente tenha alguma indicação no seu caso. Então, assim, o corticoide nós usamos sempre na dose mínima necessária. E, se necessário, a osteoartrose não é uma doença que nós tratamos com corticoide atualmente, tá? Então, realmente, o uso de corticoide pode trazer obesidade, pode trazer aqueles diversos problemas que eu falei, como osteoporose, glaucoma, alteração da glicemia, diabetes, pressão alta. Então, assim, procure se informar, realmente vá ao médico e veja a necessidade de você estar usando esse corticoide de forma prolongada. Tá? Se precisar usar o corticoide mesmo de forma prolongada, existem outras coisas que a gente precisa fazer. Realmente tem que vigiar a questão da glicemia, da pressão e a osteoporose. Então, o paciente que por algum motivo precisa de fazer uso de corticoide de forma prolongada tem que fazer uma prevenção da osteoporose. É muito importante, porque senão depois fica com o osso muito frágil e tem fraturas. Viu como vale a pena perguntar, gente? Vale a pena perguntar. A Eva Rosa da Silva, de Tanhaçu, na Bahia. Obrigado, dona Eva, que Deus abençoe. Eu trabalho o dia todo e tenho muitas dores no corpo. E ela toma aqui um anti-inflamatório, doutor, quase todos os dias. Isso pode fazer mal para a minha saúde? Pergunta a nossa amiga Eva Rosa. O anti-inflamatório eu tenho que falar o nome, né? É o Dorflex. Ela toma o Dorflex todo dia, doutora. O uso contínuo de anti-inflamatórios pode causar mal, sim, principalmente ao rim. Né? Então, o rim pode ser atingido, pode existir um aumento de pressão também pelo uso contínuo de anti-inflamatórios. Então, em geral, um anti-inflamatório, ele não é prescrito por mais de 5 dias. Só em alguns casos muito específicos, o médico, avaliando aquele paciente, avaliando a função renal, ele pode dizer se aquele paciente pode ou não tomar aquela medicação de uma forma mais continuada. Mas nós evitamos o uso contínuo de anti-inflamatórios, principalmente nas pessoas mais idosas, tá certo? Porque além da função renal, da hipertensão, um outro grande risco dos anti-inflamatórios é sangramento gastrointestinal. Então, úlceras, a pessoa pode ter sangramento gastrointestinal pelo uso contínuo do anti-inflamatório. Tá? Que maravilha, gente. Quantas informações. Eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você nesse vídeo de saúde que está falando sobre doenças articulares. Então, não sai daí, a gente volta rapidinho só para você.